1 Coríntios capítulo 11, eu vou fazer uma breve repassada para dar base naquilo que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Como eu disse, a gente vem falando desde o mês de março, né? Então já faz aí um mês que a gente está ministrando em cima de 1 Coríntios 11 e João 13. E eu quero concluir a parte de Coríntios hoje e domingo que vem a gente fecha lá em João 13. Entretanto, a partir do versículo 17, está aí no telão. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, que cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, Paulo, nessa parte aqui do texto, né? Nessa primeira parte que nós abordamos aqui, Paulo, o que eu fiz errado aí, Adi? Põe de novo lá, por favor. Tem alguma coisa errada aí. Não é para aparecer consagração, é para aparecer a mensagem aí. Nessa parte do texto, Paulo, ele... Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Ué? Eu clico aqui, volta por quê? Então, fica aí então para garantir, Adi. Dá um enter aí, dá um enter, por favor. Paulo, ele faz, né, uma repreensão, ele está repreendendo. Lá no início do capítulo 11, Paulo elogia a igreja e ele diz, eu tenho um elogio a fazer a vocês, porque vocês têm guardado aquilo que eu tenho ensinado. E aqui no versículo 17, ele começa um momento de repreensão. Então, no mesmo contexto, ao mesmo tempo que ele elogia aquele povo, ele também repreende aquele povo por conta dos equívocos que eles estavam cometendo como igreja. E aí ele menciona a questão da divisão e da unidade, né? Fala que ele tem a notícia, a informação de que há divisões entre eles, mas ele também menciona que, de certa forma, isso não é assim tão ruim, né? Porque com essa divisão que está mostrando ali, né, os maduros e os imaturos, eles serão revelados. Os carnais e os espirituais ficarão evidentes, quem é carnal, quem é espiritual, quem é maduro, quem é imaturo. Então ele diz, olha, tudo coopera para o bem, né, daqueles que amam a Deus, vivem segundo o seu propósito. Então, apesar da divisão ser uma coisa ruim, de haver divisões entre vocês, a gente pode tirar alguma coisa boa, né, que é identificar quem são de fato os maduros, quem são os imaturos, quem são os carnais, quem são os espirituais entre vocês. Queridos, essa é uma realidade da igreja. Sempre vai haver gente mais madura, sempre teremos entre nós gente imatura. O que é que os maduros devem fazer? Expulsar os imaturos? Não, a Bíblia diz que nós devemos suportar os imaturos, sustentar os imaturos, ajudá-los na sua pequena fé. É isso que a Bíblia nos orienta, não manda excluir. O carnal a gente confronta, o imaturo a gente suporta. É isso que a Bíblia orienta, tá? E aí ele fala da questão do desprezo ou da comunhão. Por acaso vocês têm desprezado a igreja de Deus? É isso que move? Vocês não estão entendendo, não estão discernindo o que é ser igreja, né? E ele dá ênfase na importância da comunhão. Quando ele fala da relevância, né, ele está ensinando a relevância e o lugar do culto público, a importância daquela reunião, tá? Pode dar mais um enter para mim então, Adi, por favor. Aí do versículo 23 a 27, seguindo a leitura, ele diz, porque o que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu dizendo, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia,
ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre, olha só a ênfase no texto, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Então, aqui nessa parte do texto, do que Paulo está ensinando, ele está, eu destaquei ali, está grifado, sempre que comerem deste pão. Há uma ênfase no texto. Vocês estão anunciando a morte, o passado, até que ele venha, e apontando para o futuro, tá? Então, todas as vezes que nós nos reunimos, e a gente já falou bastante sobre isso, mas vou reforçar o ensinamento, se a gente fosse ser literal, levar ao pé da letra, nós faríamos de fato ceia, pão, cálice, toda reunião. E foi com essa intenção que nós ficamos esse mês todo, em todo culto, nós celebramos a ceia. Por que é que a gente não faz isso? Por uma questão de serviço, de ordem, porque vai sobrecarregar os irmãos que servem, eles têm que chegar mais cedo para preparar. Então a gente, de uma maneira, a maioria das igrejas faz isso, celebra uma vez por mês, uma vez no mês, para destacar, tá? Mas a reunião a gente sempre faz, e quando a gente faz em nome dele, é o nome dele que está sendo comprometido, se a dinâmica daquela reunião não está adequada, se a intenção, o motivo daquele encontro perdeu o rumo, então nós pecamos contra ele. Querido, nós precisamos entender o seguinte: quando nós, como igreja, nos reunimos em momentos como esse, ou na nossa vida cotidiana de igreja, nós não nos comportamos como deveríamos nos comportar, é ele que está sendo ofendido, porque é a ele que nós representamos. Isso é muito sério, e é isso que ele está ensinando, e é por isso que ele dá ênfase na importância do culto, na importância da comunhão. Muitas pessoas têm desprezado momentos como esse, tratam de qualquer jeito, em nome da liberdade, e os mais antigos sabem que a igreja não tinha muita liberdade há 30 anos atrás, para cultuar, para celebrar, era tudo quadradinho, só que em nome da liberdade, o que foi comprometido foi a reverência. Muitas pessoas hoje cultuam o Senhor sem reverência, elas vêm para uma reunião como essa, como se fosse para qualquer outra reunião, e essa reunião ela é diferente. Você poderia estar agora numa festa, com 200 pessoas, como nós estamos aqui, você poderia estar numa festa, e qual seria a diferença? Lá na festa você não estaria em nome de Jesus, aqui nós estamos em nome dele. A reunião, o culto é dele, não é nosso. A mesa é dele, a ceia é dele, não é nossa. Então, nós precisamos entender a importância. Qual é a diferença entre eu conversar com o Silvio e eu orar com o Silvio? Tem diferença. Quer dizer que então quando eu converso com ele eu não preciso tomar cuidado com o que eu falo? Sim, mas é diferente. Quando você conversa, junta 3, 4 irmãos e conversa com esses irmãos é uma coisa. Quando você junta 3, 4 irmãos para orar, é diferente. É diferente. Quando os irmãos se reúnem para fazer uma roda de viola, pega um violão aqui, pega um violão lá, vamos cantar aqui, vamos brincar, que gostoso. Mas quando você pega a viola para cultuar ele, para fazer um louvor para ele, é diferente. E lamentavelmente, em nome da liberdade,
a reverência àquele que é o centro está se perdendo. Então a gente vem para a reunião como se fosse para qualquer lugar. A gente vem para um culto ao Senhor, mas a gente já começa errado, porque a gente programa para chegar 20 minutos atrasado. Como assim? Eu estou indo para um culto ao meu Deus, ao meu Salvador, aquele que é grande, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é digno, e eu chego, me programo para chegar 20 minutos atrasado? Como assim? É disso que Paulo está falando, porque os irmãos de Corinto, eles tinham perdido a noção do que era um culto ao Senhor. Então, das reuniões deles, estava acontecendo de tudo, de qualquer jeito. Perderam a noção de a quem eles estavam cultuando. E na nossa geração isso está muito mais evidente. Porque em nome do amor, nós desprezamos o temor. Em nome do amor, nós desprezamos o temor. E isso é uma realidade no ambiente chamado igreja, nos nossos dias. E isso é algo que precisa ser recuperado, restaurado, trabalhado. Quando você vem para um culto, você não está indo para a reunião na casa de um amigo. Seria desrespeitoso você chegar atrasado na casa do seu amigo. Marcou 6h30 com ele, chegou às 7h10. A comida já está na mesa, já esfriou, já tinha outra gente lá, né? Aquela outra gente que chegou às 6h30 teve que ficar esperando, também estão sendo desrespeitados. Outros convidados também estão sendo desrespeitados. Por que a gente acha que pode fazer isso com o Senhor? Você percebe o quanto isso é sério? O Evangelho, vou tentar aqui de novo, Ad, vamos ver se funciona, tá? Vou tentar, vamos lá. Vou dar um enter aqui, vamos ver se funciona. Não vai. A consagração entra. Acho que tem alguém que precisa, acho que está falando comigo, né? Se consagra mais, Márcio. O Evangelho é apresentado na comunhão. Em momentos como esse, o Evangelho é apresentado. Qual é a mensagem do Evangelho? É a encarnação física de Cristo. O que ele nos ensinou num determinado momento em que ele estava com os discípulos? O que ele disse quando tivesse 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele? O que ele disse? Eu estarei no meio deles. Então, é o momento em que Cristo, através de nós, encarna novamente, ou se manifesta novamente. É o momento em que a gente dá ênfase na morte sacrificial de Cristo. Nós apontamos, porque essa é a mensagem do Evangelho, que nós agora no nosso calendário ocidental vamos comemorar no próximo final de semana. A Páscoa, o sacrifício, a morte sacrificial de Jesus como Cordeiro de Deus. Mas nós também apontamos para a sua ressurreição, porque ele morreu de maneira sacrificial, mas ele não está morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo. Ele está vivo, assentado à destra do Pai, de onde ele retornará para buscar o seu povo, a sua igreja. Então essa é a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? É a encarnação física de Cristo, é a morte sacrificial de Jesus, é a ressurreição de Jesus como Cristo e o retorno no seu reino vindouro. Então, em momentos como esse, nós estamos enfatizando o Evangelho, que é o que transforma a vida de uma pessoa. Como o Silvio falou aqui,
nós colocamos as nossas habilidades, os nossos talentos a serviço do rei, mas não são as nossas habilidades que transformam a vida de ninguém. É o poder do evangelho. É o evangelho que transforma a vida de alguém. Vou fazer mais uma aplicação. Qual é a diferença entre o doutor Silvio e um outro doutor que também fez medicina? Ambos entendem da receita, tal, mas tem uma diferença aí. Aqui com o Silvio tem um up. O evangelho é apresentado. Então tem diferença. Então não é só a cura que a ciência pode oferecer. Tem algo além. Tem vida de Deus. Aí Paulo, nesse contexto, do texto que nós lemos aqui, ele diz que quem comer, quem beber, quem participar da mesa, sem discernir o corpo, sofrerá as consequências. Aí vem a pergunta, né? Mas quem é digno? Ele diz que quem comer, quem participar, quem beber indignamente vai sofrer as consequências. Mas quem é digno para estar na mesa do Senhor? Ninguém é digno. Mas nós somos dignificados no ato que Ele fez por nós. Todos nós somos indignos. Mas a nossa dignidade para participar de um momento como esse, sem sermos consumidos por causa da nossa indignidade, vem com a fé naquilo que Ele fez por nós. Então é Ele quem nos dignifica. Não há dignidade em nós. Não há justificação em nós. Mas Ele nos justifica. Então, em nome dEle, nós podemos chegar na presença de Deus, tá? A gente já falou bastante sobre isso nas ministrações passadas. Próximo slide, por favor, Adi. E aqui, pode dar um enter. Seguindo então, a partir do versículo 28, que é onde nós vamos dar uma aprofundada hoje. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se, perceba que está grifado também aí no texto. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Lembra-se que ele começa dizendo lá no versículo 17 que aquelas reuniões faziam mais mal do que bem. Já parou para pensar? Você reúne a igreja para um culto e a pessoa, ao invés de sair melhor, sai pior. Sai pior. Era esse o contexto que a igreja de Corinto estava vivendo e que Paulo está apontando. A pessoa vinha para a igreja, saía, ao invés de sair livre, com a língua convertida, saía mais fofoqueira. Ao invés de sair mais com desejo por buscar a santidade, saía mais disposta a continuar pecando. Ou seja, estava fazendo mais mal do que bem. E aí ele diz que é por isso que há entre eles fracos, doentes e muitos que já dormiram. E deixa eu dizer uma coisa para você, esse muitos que já dormiram aqui, não é soninho não. Ele não está falando de apatia espiritual, ele está falando de morte. Sabe o que ele está dizendo? Que tinha gente no meio da igreja morrendo. Morrendo, literalmente, morrendo. Por quê? Por que eles estavam morrendo? Porque não estavam discernindo o corpo do Senhor. Eles perderam a noção do que era ser igreja. Era um clube social, o pessoal se ajuntava, cantava, tinha tudo igual um culto. Tinha música, tinha louvor, tinha pregação, tinha tudo. Mas não gerava vida. Estava gerando algo que não era agradável, inclusive, além de fracos, doentes na fé, mortos.
E ele diz, por isso que. Onde é que começa, onde é que está a ênfase no texto? Porque o pessoal não estava fazendo autoexame. Sabe qual que é a nossa tendência quando a gente lê um texto desse e diz assim, tem muita gente fraca no meio da igreja, tem coisa errada. No meio, a gente sempre aponta, é verdade, pastor. Mas nós não desenvolvemos a condição de falar assim, será que eu tenho contribuído para isso? Qual é a minha parte nisso? E é isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque se você não fizer esse autoexame, você vai contribuir não para o bem, mas para o mal. Examine-se. Você já ouviu, você já aprendeu, e certamente talvez já tenha até ensinado. Nós não sozinhos nós não somos corpo, nós somos membros de um corpo. Aproveitar, né? Aproveitar, já que o visitante está aqui, depois ele vai embora, então a gente pode usar bastante o exemplo dele. Mas o que acontece quando um membro do corpo entra em metástase, doutor? O que acontece? Prejudica, adoece, enfraquece e ameaça de vida o restante do corpo. Então o que é que esse membro deveria fazer? Se autoanalisar. Peraí, eu não estou legal. Só que nós somos bons na habilidade de apontar o erro para o outro. A igreja não vai bem, a culpa é do Alex. O Alex não ensaia, é o Alex que é o culpado. É o Alex. A reunião, a igreja não está legal, o Silvio não ora, o Diomedes não prega, a Carla não visita, o povo está desanimado, mas também é esse pastor, é aquele líder, é aquele irmão, mas nós não colocamos em prática o que a Bíblia diz. Examine-se. O que é que você tem feito para mudar essa realidade? O que você tem feito para mudar a realidade? O contexto que Paulo está desenhando aqui em 1 Coríntios é um contexto plural. Aquela igreja não estava bem, mas ele não chama a igreja no plural, ele está chamando individualmente. Cada um examine-se a si mesmo, para que a gente possa mudar essa realidade. O corpo de Cristo é entregue e representado no pão, no vinho. Nós precisamos ter consciência do que é que significa isso, qual é o verdadeiro significado. E uma vez que entendemos isso, quanto custou para Deus, para Cristo, assumirmos o nosso custo, a nossa parte. E uma pessoa que tem consciência, que já entendeu o custo do sacrifício de Cristo, ela faz a sua parte. Ela faz. E faz com alegria. Faz com prazer, porque sabe o quanto custou a sua salvação. O quanto custou a sua libertação. O quanto custou o seu perdão, o preço da sua redenção. Mas quando nós negligenciamos ou desprezamos, nós estamos contribuindo de maneira contrária. E assim nos tornamos novamente indignos. E indignos, não mais justificados pelo sangue. As nossas ações, ao invés de ajudar, começam até a prejudicar. Eu disse aqui numa reunião passada, né? Há uma passagem, uma situação com o povo de Israel no Antigo Testamento. A Bíblia enfatiza em várias passagens bíblicas, no Antigo e no Novo Testamento, Deus chamando o povo para cultuar. Venham, vamos, né? Eu falei aqui dias atrás, vamos à casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele salmista ficou alegre antes de chegar no culto. A Bíblia
Vamos, subam todos à casa do Senhor, celebrem ao Senhor com júbilo. Convite, são vários convites, tem centenas de textos que convidam as pessoas a virem cultuar ao Senhor. Mas teve um momento na história que Deus diz assim: não quero mais o culto de vocês, fecha essa igreja. Fecha essa igreja. Não aceito mais o culto de vocês. Por quê? Porque não estavam discernindo o que era ser povo de Deus. Na mesa, dá um enter aí, obrigado. É essa mesa, aquela lá, aquela anterior. Na mesa nós olhamos, né, na ceia, no culto. Quando eu falo a mesa, eu estou falando de culto, estou falando de ceia, tá? Estou falando da mesma coisa. Nós olhamos em 4 direções. Olhamos para trás, a morte do Senhor, o Deus soberano que encarnou e se entregou por nós. Nós olhamos para frente, até que Ele venha. É isso que Paulo diz. Toda vez que vocês comerem, vocês vão falar da morte, passado, o que Ele fez. E vocês vão apontar para o seu retorno, até que Ele venha. O Cristo que já veio, retornará. Há uma promessa que um dia Ele virá. E Ele, como tinha prometido que viria e veio, Ele promete que retornará. E Ele vai retornar. Isso se cumprirá. E quando isso acontecer, nós todos os seus serão definitivamente livres de toda dor, de todo choro, de toda tristeza, de toda angústia. Não haverá mais depressão, não haverá mais angústia, não haverá mais ansiedade, não haverá mais tristeza. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É isso que a Bíblia nos garante. Mas na mesa, no culto, na ceia, em momentos como esse, nós também precisamos olhar para dentro. O autoexame. Examine-se. Autoexame. Não é examinar a vida do outro. Não é dizer quem pode. Não, fulano pode, Beltrano não. Eu não posso fazer isso, querido. Ninguém tem essa condição. Examine-se o homem. Examine-se a si mesmo. Você, eu tenho discernido o que é fazer parte do corpo de Cristo e me alimentar do corpo de Cristo. Eu realmente entendi o que é ser igreja, fazer parte do corpo místico de Cristo. E olhamos ao redor, porque o texto diz: esperai uns pelos outros. Espere uns pelos outros. Então nós olhamos para trás, o seu sacrifício, a sua morte. Olhamos para frente até que Ele venha. Olhamos para dentro, um autoexame, uma autoanálise. E olhamos ao redor. Esperem uns pelos outros. E esse olhar ao redor é na esperança de nos apoiarmos e de sermos apoiados. Não é com o objetivo de acusarmos, de apontarmos. Esse é imaturo, esse é carnal, esse é pecador. Não, querido. Não é minha e nem sua função fazer isso. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nosso trabalho é nos apoiarmos mutuamente. Servirmos uns aos outros. Pastor, mas inclusive os pecadores, principalmente os pecadores, eles precisam do nosso serviço para conhecerem o amor de Deus. Examine-se, autoexame. Não é examinar o outro, não é medir o outro, não é apontar para o outro, não é para saber quem é digno. Nós já sabemos, ninguém é. É o Senhor quem nos dignifica. É para nos conscientizarmos da nossa indignidade e do tamanho do amor, do favor, do perdão dele. E aí ele diz, no mesmo texto ele diz: examine-se, analise-se, meça-se, né? Faça o seu autoexame e depois coma
e beba. Ele não diz, ó, faça um autoexame, descubra que você é um pecador e vá embora, saia da igreja. Não, não é esse o ensinamento. Verifique aonde você errou, aonde você tem errado. Verifique aonde é que está a falha. É liberar perdão, é pedir perdão, é abandonar tal prática, é começar com tal prática. Faça uma autoanálise e diante do Espírito verifique aonde está o erro, o pecado, a falha, o equívoco. Reconheça esse erro. Reconheça esse pecado diante do Senhor. Comprometa-se em mudar essa situação a partir de você. É pedir perdão para alguém? Então comprometa-se em ir até esse alguém e pedir perdão. É liberar perdão para alguém? Então comprometa-se em ir até esse alguém e liberar perdão. É parar com tal prática? Então comprometa-se em abandonar essa prática. É começar uma nova prática, uma prática saudável? Então comprometa-se em iniciar essa nova prática. Comprometa-se com o Senhor e com você. E então, sei. Aí, queridos, nós temos na igreja aqueles irmãos assim que dizem assim, ai, realmente eu não sou digno, então eu não vou tomar a ceia. Por quê? Porque eu não sou digno. Mas ninguém é. Não, eu não vou tomar a ceia porque eu ainda estou fazendo uma coisa errada. Irmão, para de fazer o errado. Não, mas é que na verdade eu não quero parar de fazer. É esse o problema. Por isso o quê? Porque nós não fazemos o autoexame. Não, o meu pecado diz respeito só a mim. O que eu faço só prejudica a mim. Não, você está enganado. Você está muito enganado. Eu vou usar aqui exemplos bem simples, bem superficiais, mas muito corriqueiros. Isso aqui não é indireta para ninguém, é direta para todo mundo. Tá? Pastor, foi uma indireta para mim? Não é indireta, é direta para todo mundo. Então, por exemplo, isso é muito comum. Pastor, eu queria tanto ir para a igreja, mas eu não parei de fumar. Então comprometa-se em parar. Você sabe que está errado? Não, mas é que isso só... Veja, eu não sou tão ruim assim, né? Porque quando eu fumo, eu só prejudico a mim. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Então vamos lá. O dinheiro que você gasta para comprar cigarro só prejudica você? Ou falta no orçamento de casa? Se por uma consequência que a gente sabe cientificamente que o cigarro pode ou agrava, ou alguém que fuma há muito tempo tem a maior probabilidade de desenvolver um câncer de pulmão. Quando ficar doente, vai afetar só você? Só você? Aí a pessoa acha que para vir para a igreja tem que parar de fumar porque é uma regra dos crentes. Não, irmão. Tem nada a ver com regra de crentes. Tem a ver com mudança de vida. Valorizar aquilo que o Senhor fez por você. Ele entregou o corpo dele para que o seu corpo fosse saudável. Contribua com o Senhor, pare de fumar, irmão. Isso vale para todas as outras práticas, entre aspas, pecaminosas. Não diz respeito só a mim. Vou usar um outro exemplo. Eu sou estourado mesmo. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim, Gabriela. Eu sou assim. Comigo é na lata. Eu falo na cara. Sou sincero. Não, você é grosso. Você não é sincero. Você é grosso. Não, isso só diz respeito a mim.
É. E as pessoas que são feridas quando você explode? E os filhos que sabem que tem um pai, uma mãe explosiva, que quando chega perto da hora do pai e da mãe chegar em casa, o filho já... só diz respeito a você? Você percebe? E isso vale para tantas outras áreas da vida que a gente podia fazer uma lista e pregar 1 hora só sobre isso. E tantas outras. E são as coisas mais corriqueiras, que alguns crentes inclusive nem consideram pecado. Mas que prejudicam não apenas a si, mas prejudicam os outros. No contexto da igreja é a mesma coisa. E olha só o que diz o texto. Porque o povo não faz o autoexame, as pessoas não fazem autoexame, e isso tem contaminado o ambiente, aquelas reuniões têm produzido mais mal do que bem. Por causa disso, muitos estão fracos, doentes, alguns morrendo. O texto diz que Deus julga e disciplina. Aí nós achamos que Deus está, todo julgamento, toda disciplina de Deus é para o mal. Olha o que diz o texto. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados. Então, o que é que Paulo está dizendo? Existe uma situação, algumas pessoas não estão fazendo a autoanálise, o autoexame, isso tem prejudicado a igreja, e eu amo a igreja, e então, para poupar a igreja, para salvar a igreja, eu vou disciplinar aquele indivíduo. É isso que o texto está ensinando. Dá um enter aí, por favor, deixa aí na tela. Nós não conseguimos balancear adequadamente o amor e a disciplina. Nós achamos que o Deus de verdade, ele só ama. Não, mas como a própria Bíblia ensina, o pai que ama, disciplina. Então Paulo está dizendo que para que aquela igreja não fosse julgada com o mundo, Deus estava exercendo disciplina sobre a igreja de Corinto. E o que é que ele estava fazendo? Matando gente. Peraí, pastor, peraí, está tudo errado. Não, esse não é o meu Deus. Você lembra da história de um casal chamado Ananias e Safira? O que aconteceu com eles? Como diria o Tiririca, morreu. Você lembra da história de um mago, um feiticeiro chamado Elimas? Atos 13 registra essa história. Ananias está lá em Atos 5, Ananias e Safira. Atos 13 diz que Paulo está chegando numa determinada localidade, tem uma alta autoridade do governo romano naquela Malta, se eu não me engano, na ilha de Malta. E ele encontra essa alta autoridade e ele começa a pregar o evangelho para esse governador da ilha. E o governador da ilha, aquele político influente, ele começa a dar ouvidos a Paulo e começa a ficar maravilhado com a pregação de Paulo. Mas tem um feiticeiro, tem um mago que acompanha aquele homem, um feiticeiro particular que acompanha aquele homem. E aquele homem, percebendo que vai perder o seu financiador, ele começa a tentar desestimular o procônsul da sua conversão. Aí sabe o que acontece? Paulo olha para ele e libera uma palavra sobre ele e ele fica cego.
Capaz que Deus fez isso? Fez. Por quê? Porque Deus odeia, porque Ele é um Senhor carrasco que gosta. Não, porque Ele ama. Porque Ele ama a igreja. É por amor. A repreensão, Paulo está dizendo que a repreensão é para que a igreja não seja julgada com o mundo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Muitas das nossas dificuldades, muitas, são permissões de Deus para que a gente e não seja julgada com o mundo. A gente desperte, acorde, corrija os nossos caminhos e não sejamos julgados com o mundo. Porque quem não for corrigido pelo Senhor, agora será julgado pelo mundo quando Cristo voltar. Eu acabei de dizer aqui, Jesus Cristo voltará, você bradou de alegria. Mas quando ele voltar, vai acontecer um julgamento. E aí? Nós estaremos livres desse julgamento ou não? Essa é a questão. A verdade é que nós não precisaríamos ser disciplinados, passarmos por muitas dificuldades, se observássemos os mandamentos. Por que é que Deus eliminou os filhos de Eli lá no Antigo Testamento? Por quê? Porque Deus odiava aqueles homens? Não. Porque Deus amava o seu povo. E a atitude daquele povo, na dinâmica do ser igreja, estava comprometendo o testemunho deles diante de Deus. Então Deus os elimina. Não combina, né, com essa mensagem que você ouve na internet do Deusinho de amor, né? Combina? Não combina. Talvez você nem se agrade, diga, não volto mais nessa igreja, o pastor pegou pesado demais. Mas querido, é a verdade. Deus ama você, e ama tanto que, se necessário, vai discipliná-lo por amor. Se necessário. Como é que eu faço para me livrar disso? Da disciplina do Senhor? Obedeça. Faça um autoexame. Corrija os seus caminhos. Mude os seus hábitos. Comprometa-se com o Senhor em sair daqui de fato comprometido a ter um estilo de vida alinhado com a vontade dEle. Eu amo o texto de Romanos 12:2. Amo. Existe uma vontade de Deus para mim, e essa vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você não tem ideia de como eu gosto desse texto. Só que para eu poder experimentar Romanos 12:2, eu tenho que cumprir Romanos 12:1, que diz o seguinte: ofereça o seu corpo como sacrifício. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa isso? Disciplina, correção. Nenhum pai, a não ser que tenha um nível de desvio, de perversão muito sério no seu caráter, mas nenhum pai disciplina um filho que é obediente. Você não pega um filho, você só tem me obedecido tanto que eu estou até com raiva ao te bater, porque você só me obedece. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vida que Jesus conquistou na cruz, ela é abundante, irmão. Eu acredito nisso. Mas para que eu conquiste essa vida, eu preciso alinhar-me com os mandamentos dele, com aquilo que ele espera de mim. A salvação é pela graça. O acesso às promessas de Deus exige de nós esforço.
E o esforço não é nem contra o diabo, é contra a nossa própria carne. Diabo nenhum te impede de chegar aonde Deus quer que você chegue, se você guardar os mandamentos do Senhor. Diabo nenhum te impede. Nosso comportamento diante da verdade define o nível, a quantidade, a profundidade dos valores, daquilo que acessamos em Deus. O Emerson está aqui, ele sempre usa um texto, né? Achegai-vos a Deus, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso é verdade. O meu comportamento diante da verdade, que existe um Deus que me ama, que entregou o seu Filho na cruz por mim. Existe um Deus que me ama, que sabe que o seu Filho morreu pelos meus pecados. Ele foi condenado injustamente para que eu não fosse condenado justamente. O meu posicionamento, o meu comportamento diante dessa verdade vai definir o nível de acesso às bênçãos que Ele tem reservadas para mim, que vai além da salvação. Porque vida com Deus não é limitada apenas a perdão de pecados e vida na eternidade. Existe um processo chamado vida na terra. E a gente pode experimentar do melhor de Deus nessa terra, se nos alinharmos à vontade dEle. Rapidamente eu quero falar para você, dá um enter por favor. Não, volta, já passou. Essa aí, segura aí. Isso aqui é bem rápido. Jesus diz: isso é o meu corpo. E aqui eu quero que você, que é membro aqui da comunidade, preste bastante atenção, porque nós somos constantemente perguntados pelos irmãos a respeito disso, tá? Constantemente. Jesus diz: esse é o meu corpo. Nós acreditamos, baseado no que Ele fala, que Ele está presente na ceia. Há uma doutrina, uma teoria chamada de transubstanciação. Se você foi católico verdadeiro, genuíno, praticante, você sabe do que eu estou falando. Agora, se você foi católico, que nem eu, quando eu era católico, que eu só ia na missa quando tinha algum evento especial, né? Eu era um católico muito mequetrefe, né? E eu admiro, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é uma fé pessoal, você tem todo o direito a discordar de mim. Isso aqui é uma opinião pessoal, ó. Abre aspas, opinião pessoal do pastor Márcio. Você não é obrigado a concordar comigo. Eu acredito que dentro da igreja católica existe gente salva. Eu acredito. Fecha aspas. Volta aqui, tá? Transubstanciação. Os nossos irmãos católicos, eles acreditam que o corpo, a hóstia que eles tomam, se torna sangue na hora da celebração. Nós não acreditamos nisso, tá? É a teoria, né, a doutrina da transubstanciação. Então, mesmo acreditando que irmãos católicos, temos irmãos dentro da igreja católica, salvos porque acreditam em Cristo, mas nós não acreditamos na transubstanciação. Aí veio uma outra teoria chamada consubstanciação, que aí defendeu-se a tese de que a ceia ela é essencial para a salvação, tá? É essencial, e que Jesus ele está presente em parte. Quando eu já falei para vocês que a gente vai ter um módulo lá na frente, no I9, falando sobre tudo isso aqui bem detalhado, bem explicadinho, tá? Porque faz parte da nossa teologia de fé. Aí tem outros irmãos que no decorrer da história desenvolveram uma outra teoria, que é apenas um memorial. É apenas um memorial. Na ceia nós só lembramos de Jesus. Então, por exemplo, você tem um ente muito amado seu, pai, mãe, parente próximo, que faleceu. E aí você tem uma foto dele. E aí você olha para a foto e você lembra dele. Então é só uma memória, tá? Você vai lá no cemitério, como alguns têm o hábito de fazer, vai lá visitar o túmulo. Aquilo ali é só uma memória da pessoa. Nós não cremos dessa maneira. A ceia
ela também é uma memória, mas não é só uma memória. Não é só isso. Tá? E aí tem aquilo que nós de fato acreditamos, que a ceia ela é espiritual. Jesus diz: eu estarei com vocês, mas ele não está em carne. Ele está em espírito. Então ele está, mas não transubstanciou. Ele não está em parte. Parte é Jesus, parte não. Não é só uma memória, é tudo isso, mas é espiritual. Ela é simbólica, memorial e tem a participação espiritual dele. E aí vem a famosa pergunta: pastor, quem pode participar da ceia? Primeiro, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Quem aqui crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que morreu no seu lugar pelos seus pecados? Esse é o primeiro passo para alguém participar da ceia. Segundo, os que já foram batizados. Pastor, eu já fui batizado, mas eu não tinha consciência quando eu fiz isso. Então, precisa se batizar. Pastor, eu acredito em Cristo, eu gosto da doutrina evangélica, mas eu não quero me batizar. Por quê? Por quê? Então você não está pronto para tomar a ceia. Por que que eu preciso me batizar? Porque a ceia, ela representa a permanência, o compromisso de uma vida com Cristo. Mas eu tenho compromisso. Tem. Então batiza. Não, eu não quero batizar. Espera aí. É que nem quando a gente vai tratar, né, com casais, né? Não, eu tenho compromisso com esse homem, eu tenho compromisso com essa mulher. Casa com ela então. Não! Mas você não tem um compromisso? Você tem dúvida? E às vezes dá até briga no casal. Se eu tenho um compromisso com Cristo, eu creio que Ele é o Filho do Deus vivo, por que é que eu não me batizo? Nós fizemos um batismo meses atrás no nosso retiro. As pessoas que se batizaram naquele dia, eles de uma maneira pública declararam: eu estou iniciando uma caminhada com Jesus. Alguns deles já estavam, mas eles tornaram público. Participar da ceia é a permanência na vida cristã. Você batiza lá, é uma vez só, e depois você segue celebrando a ceia. Eu permaneço com Cristo. Todas as vezes que eu celebro a ceia, que eu venho para um momento como esse, eu faço a minha autoanálise. Qual é o terceiro passo? Autoexame. Aí vem a outra pergunta: pastor, criança pode tomar ceia? A nossa resposta é: os pais é que tem essa responsabilidade. Criança tem consciência limitada. Ela não sabe de todas as coisas. Então a ideia é que uma criança muito pequena não tome a ceia. Não, mas a minha criança ela vai ficar com bicha, com lombriga. Você está discernindo do que você está participando? E você vai fazer o seu filho participar da ceia só para ele não ficar com dor de barriga? Mas criança pode tomar a ceia? A responsabilidade é sua. Eu não vou proibir uma criança de tomar ceia, mas você pai, você mãe, sabe o quanto o seu filho conhece de Cristo. Se você pai, mãe, não ensina sobre Cristo para o seu filho, não exponha ele ao risco de tomar a ceia de maneira indigna. Não exponha. Pastor, mas eu já fiz isso. Pede perdão, irmão. E não comete mais esse equívoco. Pastor, eu tenho certeza. Meu filho, um pai uma vez me procurou
e falou: pastor, eu tenho certeza, eu discipulo meu filho, eu ensino meu filho, ele tem consciência, ele já aceitou a Jesus. Beleza. Beleza. Pode tomar a ceia então. Você tem consciência disso? Seu filho sabe o que está fazendo. Ele não vai tratar as coisas de Deus daí com: eu quero, eu quero. A vida cristã dele não vai ser daquele tipo: eu quero, e se não me der eu choro. Isso aqui é só uma inferência aqui no meio, tá? Porque a gente vem celebrando algumas semanas e o pessoal vem perguntando. Dá um enter para mim aí, Rádio, por favor. Significado e benefícios da mesa. Salvação. É na ceia, é na comunhão, é em momentos como esse que nós falamos do perdão dos nossos pecados. Seus pecados foram perdoados. Este é o cálice da nova aliança, a nova aliança feita no meu sangue, sangue derramado para perdão de... Você está salvo. É o significado e o benefício da mesa, de participar da mesa do Senhor. Redenção. Jesus voltará e a redenção será plena, será completa. Toda a terra será cheia da sua glória, todo olho verá, toda a boca confessará e reconhecerá que Ele é o Cristo. Todos verão. Redenção plena. E aqueles que estão na mesa, aqueles que participam, aqueles que se mantêm na caminhada, desfrutarão da redenção. Provisão. É um outro benefício da mesa. Provisão para quê? Para a jornada. Enquanto nós estamos aqui, aguardando o retorno do nosso Senhor, Ele vai provendo cada uma das nossas necessidades. Cada uma. E todas elas. Olha o que diz, agora sim, põe o texto para mim, Ade, por favor. 2 textos de 1 Pedro e 2 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva e por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais perecerá. A sua herança, irmão, jamais perecerá. Jamais será maculada, jamais perderá o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O que é que 1 Pedro está dizendo? Já existe uma salvação que aconteceu no passado, a salvação pelo perdão dos nossos pecados. Se você crê em Cristo, se você aceitou a Cristo como seu Salvador, se você reconhece o sacrifício de Jesus, o que nós vamos comemorar na semana que vem, na Páscoa, se você reconhece que Ele morreu naquela cruz, no seu lugar, você já tem a salvação. Você perdeu uma oportunidade. Eu vou repetir, né? Lembra que o pastor falou aqui, seja rápido, seja esperto, seja ligeiro. Se você crê de verdade que o sacrifício de Jesus na cruz foi por você, que Ele morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados, para que você tivesse salvação e vida em Deus, você crê? É disso que ele está falando, a salvação já realizada. Mas o texto diz que há uma salvação que ainda acontecerá. Há uma salvação que ainda será revelada no último tempo. E o tempo aqui é a ideia de um grande dia, na volta de Jesus. Então, querido, a ceia fala de provisão espiritual
para manter você guardado até o dia da volta dele. Se você permanecer em Cristo, você, pelo poder do Espírito, será guardado, protegido. Há um poder espiritual agora, guardando a sua vida, porque você declarou e aceitou e fez de Jesus Salvador e Senhor da sua vida. Provisão. Provisão para te manter na caminhada. Quando você estiver fraco, fraquejando, manquitolando, vai para Ele e a provisão virá. Mas o texto diz mais, o segundo versículo, que está aí, de 2 Pedro, ele diz assim, que em seu divino poder, Ele nos deu todas as coisas que necessitamos, para a vida e para a piedade. O que é que ele está falando aqui? Para que a gente viva a nossa vida. No primeiro texto ele está falando de uma salvação a ser revelada. Aqui ele está falando de provisão para a vida e para a piedade. Aonde é que nós precisamos ser piedosos? Agora. Nós precisamos exercitar a piedade agora. Hoje. Então o texto está dizendo que já há uma provisão reservada em Deus. E a sequência do texto deixa isso claro. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, para a sua virtude. Então a gente está a caminho dessa glória, estamos a caminho dessa virtude. Mas Ele já proveu para que nós tenhamos vida e uma vida piedosa. Por meio destas coisas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Sabe o que é que ele está dizendo? Que eu e você, nós que estamos em Cristo, se você já entregou a sua vida a Jesus, se essa ceia, irmão, preste bastante atenção, você que já vem caminhando com Cristo, essa aqui não é apenas mais uma ceia. Eu sempre pego no pé dos irmãos. Não deveria faltar nenhum culto, é só um culto na semana, não deveria faltar, mas a gente sabe, há contingências, situações que às vezes uma coisa ali, outra coisa, não é porque não tem prioridade, não é porque Deus não ocupa um lugar importante na minha vida, aconteceu uma situação e eu não pude estar no culto, faz parte. Agora, quando eu me programo para não vir ao culto, espera aí, para tudo, tem alguma coisa errada, comigo. Eu digo que amo a Deus, mas eu não separo tempo para Ele. Tem alguma coisa errada. Na minha fé tem alguma coisa errada. Se eu tenho Jesus como meu Salvador, eu creio que o sangue derramado foi para perdão dos meus pecados. Há provisão. É isso que os dois textos estão falando. Você junta os dois, espreme os dois, e o que sai daí existe provisão em Deus para sustentar você hoje em todas as suas necessidades, quer sejam materiais, físicas, emocionais ou espirituais, e para manter você firme até o dia da revelação dele no último dia. Só que eu não posso desprezar. Volta lá na primeira mensagem. Por acaso temos desprezado a comunhão do Senhor? Que valor tem na minha agenda um momento como esse? Que lugar na minha agenda ocupa
o tempo para cultuá-lo. Ele é meu Salvador, Ele é o meu tudo, quando não tem algo ou alguém para ocupar o lugar dele. Mas você não tem ideia do quanto eu trabalho, então o seu Deus é o trabalho. Então o seu Deus é o seu trabalho. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O trabalho chamado Deus, ele é um baita de um Deus, até que ele falte. Até que ele me deixe na mão. E assim são todas as outras coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Em algum momento, essas coisas vão nos deixar na mão. Por que é que a gente fica ansioso? Às vezes a gente fica ansioso pelo que não tem. E o que a Bíblia diz é que nós temos tudo em Cristo. Tudo. Tudo que você precisa para a vida e para a piedade, tudo que você precisa para te manter até aquele dia, tudo que você precisa para o grande dia, para ser sustentado, cuidado, protegido, guardado, está em Cristo. Tudo. O culto, a mesa, fala de um alimento espiritual, para nos manter vivos, ativos, sustentados, cuidados, guardados, e que não pode ser desprezado. É em momentos como esse que as nossas carências vão sendo satisfeitas, supridas. É em momentos como esse, quando nós afirmamos o nosso compromisso com Ele, que nós renovamos a nossa fé de que Ele tem compromisso conosco. É em momentos como esse que nós somos reavivados na nossa lembrança de que não precisamos mais viver debaixo de culpa e de condenação, porque já fomos perdoados e já fomos libertos. É em momentos como esse que nós somos reavivados na nossa memória de que existe um Deus que preparou um lugar abundantemente abençoado para cada um de nós. Então um momento como esse não pode ser desprezado. Ele precisa ter um lugar na minha agenda. Não é um programa qualquer aqui. O que você recebe num momento como esse, você não vai receber em lugar nenhum. Lugar nenhum. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Hoje é dia, de fato, sempre devemos fazer isso. Mas eu queria que você gastasse alguns minutos para um autoexame. Examine-se. Eu não quero ser disciplinado, então eu preciso me autoexaminar. Eu não quero ser disciplinado, então eu preciso me autoexaminar. E Deus me permite passar por esse autoexame. Ele não quer me disciplinar. Pelo contrário, Ele quer me abençoar. Ele quer que eu desfrute de tudo que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Mas para isso eu preciso analisar, verificar como é que eu tenho me comportado. Como está a minha posição diante de tudo que Ele fez, diante de tudo que Ele tem. A palavra dele me garante que tem uma reserva de graça disponível para mim. A minha posição diante dessa verdade vai condicionar o que eu acessarei para viver o meu presente e o meu futuro. Gratidão pelo passado, perdoado. Compromisso com o presente para acessar o futuro reservado.
É isso que Deus tem para você. Nós temos falado que é um tempo de coisas novas, mas nós só acessaremos as coisas novas mediante nosso autoexame e, se necessário, nossa autocorreção, nosso alinhamento com aquilo que Deus tem para cada um de nós.